Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para mais uma edição do Café com Trade, direto de Petrolina. Exatamente, estou em Petrolina, meus amigos. Ó, quem não acredita é só olhar aqui, ó. Olha lá, Rio São Francisco, que beleza, hein? Então hoje a gente tem aí dois convidados para lá de especiais. Já deixa eu chamar aqui, começando da forma simples, daqui a pouco vai entrar uma verdadeira lenda do trade nacional, Diogo Alves. Cadê ele? E aí, gurizada, beleza? Tá aí o Bruno, bom dia. Bom dia, Como, Rubens. como é que tá a Pessoal, conexão? Olha aí, esse homem com esse sorriso. bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como estão? Tudo Aí, bem? Bom dia. maravilha, meu Como querido. é que Pô, que o áudio está prazer. chegando para vocês aí? Como é que o áudio está chegando para vocês? Beleza, Tá Perfeito. beleza? tudo certo. Vamos então bater aquele papo de alto nível, né? Com certeza, com certeza. Bora. Junto aí nesse Café com Trade. Prazer estar com vocês aqui, viu, pessoal? E mais esta manhã. Eu tô até com a camiseta aqui do Super GC aqui, Rubens, tá vendo? Ó, Olha vim em aí, homenagem cara. aqui, ó. Que Tá vendo? legal, hein? Nossa, Fazer essa nossa, olha, live. nossa. Grande Diogo, professor da academia, grande amigo, conhecedor profundo aí. Para quantas redes vocês fazem GC aí na Três Corações, hein, Diogo? Te apresenta aí para quem não te conhece. Pessoal, hoje, atualmente, eu estou como head de trade canal do Grupo Três Corações, tá? Já tenho aí aproximadamente 15 anos de experiência em bens de consumo. Minha trajetória começou no varejo, para quem não me conhece, num pequeno negócio da família na cidade de Curitiba, lá no Paraná. Atualmente como head de trade canal, então eu tenho todo o guarda-chuva o braço de execução da companhia, né? Todo o nosso time de merchandising, da operação de execução dentro do ponto de venda. Então são mais de 2.000 promotores, mais de 130 líderes de trade entre supervisores de promoções, supervisores de trade, coordenadores de trade. Então um braço muito forte de execução, né? Dentro de todos os canais e PDVs que a gente atua, tá? Então um braço de execução bem forte. Aí a gente tem também dentro desse guarda-chuva de canal, né? Os KPIs de loja perfeita, então todo o nosso acompanhamento de execução, né, de participação, de cross, de sortimento, de pontos extras dentro das lojas. Então todas essas métricas a gente acompanha dentro de um programa de loja perfeita e mais alguns indicadores também, como ruptura, ativação dentro das lojas e também uma área de shopper marketing, gerenciamento por categoria, onde a gente realiza esse processo, Rubens, em mais de 30 redes, tá? Dá um universo aí de mais de 700 lojas hoje, né, com um trabalho profundo, né, com base no shopper para desenvolver a categoria, trabalhar a experiência de compra dentro do ponto de venda. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no decorrer do nosso bate-papo. 700 PDVs, então, vocês fazem gerenciamento por categorias hoje. São cobertos hoje, né, nessas mais de 30 redes. Correto, Mais de 30 exatamente. redes. Brasil todo, Brasil 30 redes, GC, todo, então. redes nacionais, redes regionais, e o Brasil todo a gente está fazendo esse processo hoje. É muito Qual é o... importante para a indústria, Rubens, eu até queria abrir um parênteses, né? Esse processo ele é muito importante para a indústria, cara, porque ele gera conhecimento, tá? Então, muitas vezes o GC ele é um laboratório de aprendizado. Então, é através desse conhecimento que você consegue trabalhar uma estratégia diferente para uma marca, para uma categoria, para você atingir um perfil de shopper específico. É através desse aprendizado, né, por meio desse processo, que você vai construir um guia de execução baseado no shopper, né, com todos esses aprendizados. Enfim, tem muito aprendizado para a indústria dentro do processo de GC. Tá? Por isso que é tão importante para o negócio, para a indústria, para o varejo, e o maior beneficiado é o shopper por conta de uma melhor experiência de compra e ele ter a solução dele atendida dentro do ponto de venda. Cara, que bacana. E quantas pessoas internamente vocês têm para tocar todas essas iniciativas aí? Qual é o tamanho do time de GC? Hoje, cara, a gente está com 7 pessoas no time hoje, tá? Mas aí, claro, né, para executar isso dentro das lojas, a gente tem todo esse time que eu te falei, mais de 2.000 promotores e mais de 100 líderes de trade, tá? Então, por conta disso, a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito de construção de categoria dentro das lojas, né? É um processo colaborativo, tem que ter uma parceria muito forte com o varejo. Sem uma real colaboração, uma verdadeira colaboração, um alinhamento estratégico, esse trabalho não acontece. Cara, que bacana. Olha aí, pessoal, apenas 7 pessoas internamente para tocar os programas de GC
em 30 redes que dão um total de 700 lojas. Agora tem que ter então, tecnologia, né, Rubens? Isso é muito importante que a gente vai falar aqui, né? Exato. Tem que ter tecnologia. Tem um cara aí do lado. Tem que ter plataforma para isso. Né? Desde o que deixa ele falar até a implementação. Será que a gente deixa o Bruno falar? Não sei. Vamos Brunão, ver. A bola tá contigo aí, Brunão. Bom dia, viu, Brunão? Como é que a tecnologia possibilita, né, que 700 lojas, 30 redes diferentes sejam atendidas por apenas 7 pessoas internamente, obviamente muita gente no campo, mas essa montagem estratégica, né, como é que a tecnologia entra? Bom, pessoal, bom dia novamente. Tem que ter tecnologia. Sem tecnologia a gente não dá escala. A gente está pensando em realmente proporcionar essa escala aí para a indústria, para o varejo, para conseguir executar tudo isso. É um exército, né? É um exército aí que a Três Corações tem para poder fazer a execução. Mas sem tecnologia as coisas não se conversam, não andam no caminho que a gente precisa. Então, sempre pensando em dar escala e padronização para as coisas, né? Quando você chega no questão assim, o fator humano, a gente acaba perdendo a padronização de muitas coisas que não poderiam perder padronização. Então, a tecnologia que vai nos ajudar nisso, né? E é o que a gente tem feito aí do nosso lado aqui, né? Da One World Sync, é o que a gente tem apoiado aí já milhares de indústrias, inclusive a Três Corações, é uma das principais parceiros nossos aí já de longa data, nessa caminhada aí de apoiar a trade, GC, a ter padronização, qualidade na informação, fazer a informação chegar mais rápido, né? Nada adianta a gente ter um pacote de informações super robusto e não chegar no tempo certo para o cliente, para as equipes. E aí aquele produto novo, aquele relançamento que ainda não está sendo vendido. Então, é pensar em escala, robustez, padronização, mas dando muita velocidade aí para as operações. Diogo, fala um pouco assim dos processos. Porque o título desse café, né, é Premissas para uma execução de sucesso, né? Então, se tu puder nos mostrar uma visão macro, né, cara, e como é que tecnologia te ajuda em cada uma das etapas, tanto para quem está iniciando um GC ou para quem já tem um nível de maturidade, como é que vocês conseguiram ganhar escala? Fala um pouquinho assim da visão de trabalho mesmo. Legal. Pessoal, o que é muito importante eu trazer aqui, tá? Quando a gente fala de um processo tradicional de gerenciamento por categoria, a gente está falando de 8 passos, tá? Que começa, eu vou explicar um pouco cada um deles bem rapidamente aqui, mas começa na definição da categoria, onde basicamente você vai determinar qual que é o universo de produtos que eu vou trabalhar dentro daquela categoria no processo de GC, né? E aí, qual que é a solução de consumo e compra que eu vou entregar para o shopper? Pronto, é nessa etapa, a gente chama isso de definição de categoria, tá? Na sequência, a gente precisa definir qual que é o papel daquela categoria. De uma linguagem simples, qual que é a importância daquela categoria para o meu negócio, né? Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa estratégia de gerenciamento por categoria, a gente busca estar trabalhando categoria de cafés, por exemplo, como destino para compra. O que é isso? Quando a gente fala que aquela categoria vai ser destino, é que quando o shopper pensar na compra daquela categoria, ele vai naquela determinada rede, naquele determinado PDV, porque ali ele encontra tudo o que ele precisa. Cara, numa linguagem muito simples, tá? Na sequência, a gente tem que avaliar essa categoria. Então, como é que está a minha performance em relação ao mercado? Quais são as oportunidades que eu tenho? E para isso eu vou olhar para dados, tá? Então, um dos pilares do processo de GC, além de colaborativo, como eu falei aqui no início da nossa conversa, ele é baseado em dados, pessoal, tá? Então, é muito importante a gente ter dado relevante, informação de mercado, né? Estudo de shopper, dado de painel de consumo, para tomar as decisões e fazer as avaliações corretas, tá? A partir desses dados, a gente vai definir quais são as nossas metas, quais são os objetivos de negócio com aquela categoria a partir do papel. Então, se aquela categoria vai ser tratada como destino, no exemplo que eu dei aqui, quais são os meus objetivos com aquela categoria? Né? Crescer em valor e rentabilidade, aumentar a penetração dentro do meu negócio, né? Aumentar a penetração no ticket, no cupom fiscal, isso é um ponto importante também, tá? Passando pelas estratégias e pelas táticas. Então, tem que definir quais são as estratégias para a categoria, seja incrementar o ticket médio, seja gerar uma margem melhor, um fluxo de caixa para o negócio. E isso vai ser desdobrado em táticas. Quais são essas táticas? Táticas de planograma, de merchandising, de promoção, de precificação, tática de abastecimento. São algumas das táticas, tá, pessoal? Então, é muito importante, Rubens, até dentro do conceito aqui do título da nossa live, desmistificar o processo de GC, o pessoal pensa em planograma. Pessoal, o planograma é uma tática dentro de um processo de 8 passos. Então, assim, ele é 15% do processo de GC, você entendeu? Então, muitas vezes as pessoas se confundem.
para dessa tática a gente ir para uma implementação e para uma revisão. Mas onde é que entra a tecnologia aí? A tecnologia, e aí dentro, né, de uma visão adaptada do processo de GC, ele entra no pré-GC, cara. Você entendeu? O que é o pré-GC? Aonde, junto com o varejo, eu vou entender quais são os nossos objetivos para aquela categoria. E aí, antes de partir efetivamente para a realização do processo, eu vou entender como é que está a minha base de produto, como é que está o meu cadastro de produto. Ele está qualificado? Eu tenho os níveis, as segmentações que eu preciso para fazer as análises corretas? E aí eu preciso, por exemplo, de uma plataforma tecnológica para me auxiliar nesse processo. Entendeu, Brunão? Então, não só para isso, quando a gente vai para a etapa de planograma. A bola picando, Bruno, hein? A bola assim ficou na frente da goleira, picando ele com a direita. Pô, pelo amor de Deus, hein, Bruno? Se deixar que eu saio falando e não paro, pessoal. Não, mano, é o que a gente quer te ouvir, mas o Bruno, né? O Bruno também, ele entra no processo, né, cara, para facilitar esse negócio. Se não tiver a informação correta, é um Deus dará, né? Como é que vai organizar uma categoria sem informação? E outra coisa, cadastro vou passar a palavra pro Bruno. Tu falou, Angel, que o pessoal confunde GC com planograma, mas pior ainda é quando confundem GC com ambientação de categoria. Ou também, quando confundem GC com janela de gôndola, tipo assim, organizei os meus produtos dentro da categoria, criei lá um nicho, tô fazendo GC. Tá fazendo nada, cara. Tu tá olhando só pro teu umbigo, não é? GC é olhar pro todo, né, cara? Vai lá, Bruno. E aí, Rubens, só para não perder o tema que você falou aí, eu acho que assim, cara, quando você faz isso, é importante ser feito também, tá? Mas aí você está falando de gerenciamento de espaço. É outra coisa, tá? Que também traz o seu resultado, é importante ser feito. Mas dentro de um processo robusto de gerenciamento por categoria, ele é 15%, como eu falei. Tá? E sem cadastro qualificado, a gente não faz nada disso, Bruno. Nada. Aí, assim, bom, a Três Corações é grande usuário aí das nossas soluções, já conhece bem o processo, então fica bem mais fácil aí falar desse tema, né? Mas eu, até voltando ao ponto ali do planograma, o que a gente vê, né, assim, quando se decide fazer um planograma, parece o gargalo, né, o famoso gargalo de imagens. Isso acaba sendo um pesadelo, né? Contrata a ferramenta específica para montar planograma, tudo pronto, e a informação, né? Como é que a gente faz? Então, ter a imagem correta para montar um planograma e ter as medidas do produto, informações que são básicas, acaba sendo um gargalo para muitas indústrias, muitos varejos, né? Quando vão começar essa estruturação. Então, é um dos pontos que a gente tem apoiado diretamente as grandes operações. Ter essa base de imagens no formato correto, na extensão correta, medidas dos produtos, medidas qualificadas, enfim. Então, quando a gente começa a quebrar todo esse trabalho de pré-GC e vendo essas demandas do dia a dia, o que tem que entrar, o que precisa acontecer, são vários pontos que a gente tem conseguido apoiar empresas aí do porte da Três Corações, ou varejos, enfim. Então, nessa quebra, a gente vai começando a entender o que de fato precisa acontecer para que eu possa executar e implementar as ações. E o Bruno tocou num ponto importante, Rubens, porque ele falou do planograma, das imagens. Cara, isso é uma dor, né? E quando a gente fala de imagem, a gente está falando de dimensão. Você imagina o seguinte, pega uma categoria, por exemplo, como o café, que eu vou ter aí 400 SKUs numa gôndola, tá bom? Em média de um supermercado, hipermercado, tá? E aí você imagina, estou indo com um exemplo prático da importância de uma solução tecnológica robusta e com os dados corretos. Imagine que eu tenha 1,5 milímetro de diferença em cada SKU desse, em cada imagem de produto. Na hora que eu ploto isso no planograma, cara, pode ter certeza, o planograma não vai bater. Você entendeu? Em relação à gôndola física, eu vou perder muito espaço porque eles estão com 1 milímetro a mais. Ou pior, se tiver com 1 milímetro a menos, eu vou ter um problema, não vai caber todo. Não vai caber. Olha como isso impacta. E aí, quando você vai para implementar isso, você já tem a loja preparada para fazer uma virada. Muitas vezes, quando a gente vai virar todo um corredor, isso acontece com a loja fechada em alguns momentos, ou no primeiro horário da manhã, ali da madrugada, por volta de 5, 6 horas da manhã. Então, você tem toda uma equipe mobilizada para fazer essa virada. Você realizou toda a lição de casa, toda a parte estratégica, está tudo bem alinhado com o varejo, fez as análises, um processo robusto, envolveu muita gente. Na hora que chegou para implementar, por conta da dimensão do produto estar errada, você não tem o planograma batendo com a gôndola física, né? E aí você tem promotores de todas as marcas ali, e aí a gôndola com um espaço menor do que você tem dentro do planograma, porque a dimensão está errada,
E aí começa uma discussão, começa um desentendimento, agora vai aumentar a frente de quem, como é que vai ficar. Então, olha o impacto disso. Tentei buscar aqui um exemplo real e que acontece muito todos os dias, por conta da dimensão errada. A gente ouve disso dos nossos parceiros diariamente, né? E, assim, o grande desafio é, voltando aí no ponto do que a gente começou a conversa, é ter escala, porque, imagina, uma categoria com 500, 1.000 produtos, às vezes 2.000 produtos, né? E 100, 200 fornecedores, o desafio que é você manter tudo isso, todas essas informações no mesmo padrão, com qualidade nessa informação e manter isso atualizado. Porque a gente diz que a informação do produto, ou o cadastro do produto, ele é perecível. Hoje, tua base de cadastro é de um jeito, amanhã ela pode estar de outro jeito, ela sofre atualizações de forma constante. Então, ela é bastante perecível, essa base cadastral, então a tecnologia realmente vai nos ajudar a manter essa base atualizada para que, em situações como essa, né, de virada de loja e de abertura de loja, enfim, de mudança dos setores, a gente consiga realmente ter uma qualidade, conseguir executar o trabalho. E um ponto também, Bruno, dentro do que você tá trazendo, cara, porque assim, esse cadastro qualificado, né, que a plataforma Simples entrega, por exemplo, ele é a base para a gente estruturar a nossa estrutura mercadológica, tá? Dentro da categoria, dentro do processo de GC. Então, do cadastro, você consegue montar a tua estrutura mercadológica com todos os níveis e quebras necessários para as análises. Né? Vou dar um exemplo agora de uma outra categoria, cara. Pega uma categoria também que se transformou no ponto de venda, né? Os hábitos de consumo dela mudaram muito. Sabão em pó. Sabão em pó é uma categoria que ela vem se transformando. Olha o crescimento de diluído, né, do produto concentrado dentro dessa categoria para lavar-roupas. A solução, vamos dizer assim, né, de lavar-roupas. Se você, dentro do cadastro, não tem um nível de pó e diluído, estou dando um exemplo básico aqui, você passa desapercebido o crescimento desse segmento e você perde a oportunidade dele. Perde a oportunidade de atender a necessidade real do shopper, de apresentar um produto com melhor margem, com melhor rentabilidade. Você entendeu? Isso é um exemplo claro também de um problema num cadastro que não tem os níveis necessários, as descrições corretas, né, o cadastro qualificado, como a gente chama aqui. Diogo, me diz uma coisa, a gente falou um pouco assim sobre o processo, né? Mas vamos falar sobre resultados também. Às vezes o pessoal pensa que necessariamente do segundo em diante da implantação a gôndola vai explodir de tanto vender, ou que vai aumentar muito o volume de vendas. Como é que é a evolução normal, natural? Porque, vamos lá, existe uma categoria inteira, aí vocês fazem todo um estudo, propõem uma nova segmentação, muitas vezes uma nova comunicação visual. O shopper estava habituado lá com aquela gôndola como era. Aí chega lá no dia seguinte, vocês implantaram uma gôndola nova. Cara, muda tudo para o shopper, né? O shopper tem que aprender a navegar naquele espaço novamente, né? E o que mais dá calafrio nas pessoas é mudar a posição de produto em loja, porque a gente já está acostumado. Como é que é esse teu alinhamento com o varejo, né? Como é que vocês vão modelando as expectativas? Fala um pouco de resultado, cara, pra gente. Como é que tu mensura esse resultado? Como é que tu atualiza ele através dos novos produtos que vão entrando aí, né? Com todo esse trabalho da plataforma. Legal. Rubens, você tocou num ponto muito importante. Quando a gente fala de resultado, são vários os resultados. Os resultados dentro do processo de GC, eles são quantitativos e eles são qualitativos também, tá? Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente fala de resultado quantitativo, tudo é muito relativo, tá? Já foi feito um trabalho naquela categoria dentro daquela loja, você entendeu? Não foi feito ainda. O sortimento está aderente ao perfil do shopper daquela loja, as necessidades, as oportunidades que tem dentro daquela categoria. Tudo isso vai contribuir para você conseguir chegar nesse resultado e maximizar ele. Tá? O abastecimento daquela categoria, como é que está o abastecimento, nível de ruptura na gôndola, cara, isso é um problema sério dentro de GC. Se não tiver um alinhamento com o supply, um abastecimento da categoria que você está realizando um processo desse, você tem ruptura na gôndola e aí você minimiza os seus resultados, tá? Então, isso é um ponto também muito importante. Quando você muda toda a categoria dentro de uma loja, num primeiro momento, você tira o shopper daquela compra automática também, tá, Rubens? Isso tem um lado muito positivo. Porque você faz ele sair da zona do conforto em relação à compra dentro daquele corredor, dentro daquela categoria. E estimula ele a interagir um pouco mais com os produtos também. Então, num primeiro momento, né, você pode não ter um resultado expressivo, mas como você realizou um processo pautado, né, nas necessidades dele,
no perfil daquela loja, na visão dele para a categoria, cara, consequentemente você vai ter um resultado positivo, tá? Mantendo os níveis de abastecimento, o alinhamento com o supply, né? Mantendo as suas táticas que você definiu lá no início do processo sendo realizadas, você vai ter um resultado com certeza, tá? Eu nunca vi, ó, a área de GC na Três Corações foi implementada em 2016. O meu contato com a metodologia começou em 2015. Eu nunca vi um processo de gerenciamento por categoria que não desse certo, Rubens, em toda a minha história profissional. Se ele foi feito da forma correta, acho que isso é muito importante. Se o cara fez só um planograma, ele vai ter o resultado de um planograma. Se ele analisou o sortimento, ele vai ter o resultado de uma análise de sortimento e de um planograma implementado. Se ele fez toda a metodologia, o passo a passo completo, está alinhado com o varejo, com o supply, com o abastecimento, aí o resultado vai ser outro e vai ser maximizado com certeza, tá? Que legal. Bruno, tem alguma coisa para dizer sobre isso? Não, eu acho que indo nessa linha, até queria entender um pouco mais de vocês, quais são os desafios aí para implementar o GC em parceria com os varejos, o que tem aparecido assim de maior desafio e quais têm sido as formas aí de contornar? Tá. Bruno, assim, quando a gente fala de desafio, cara, quando o varejo ele possui uma área estruturada para fazer gerenciamento por categoria, a coisa flui de maneira muito natural, tá? Até porque ele já tem as pessoas qualificadas para realizar o processo, né? O papel da indústria e do varejo dentro desse processo está claro para ambos, né? E aí os desafios são mesmo de você realizar o processo, né? Definir os objetivos, alinhar todo o plano com o varejo e implementar. Agora, quando o varejo ele não tem uma área dedicada para esse processo, muitas vezes, para ele entender a importância, né? A colaboração, a importância de compartilhar os dados. Isso ainda é um desafio, Rubens. Por incrível que pareça, muitas redes de varejo ainda têm uma certa dificuldade para compartilhar os dados de sellout, por exemplo. E sem esses dados, você não consegue fazer um processo efetivo, tá, Bruno? Então, compartilhamento de dados, né? Você ter velocidade nesse compartilhamento dos dados. Para a gente aprofundar as análises dentro do processo de GC, por exemplo, se eu tiver dados de CRM, cara, dados de cupom, a gente consegue de maneira muito mais profunda no cruzamento dos dados das informações. E nessa base analítica, muitas redes de varejo ainda não têm a tecnologia para fornecer essas informações para a indústria. E isso é um desafio também. Não que impede que o processo seja feito, né? Mas a gente consegue ter um processo ainda mais robusto realizado com aquela rede, tá? Isso é um ponto importante. Falta de pessoas qualificadas, Rubens. Ainda dentro do processo de gerenciamento por categoria, falta gente qualificada que de fato, conheçam o processo, que tenham não só o conceito dos 8 passos, mas a prática, que já realizou com uma, com 2 redes, trabalhou em uma ou mais categorias. Porque o gerenciamento por categoria, pessoal, a gente aprende ele na prática. O conceito é muito importante, os passos, a metodologia. Mas é no dia a dia que você vai entender quais são os desafios reais, sejam eles tecnológicos, sejam eles de recurso material, recurso de tecnologia, né? Sejam eles de entendimento, de colaboração, tá? A colaboração ainda é um desafio grande, precisa haver a imparcialidade da indústria, isso é um ponto muito importante. A indústria tem que focar no desenvolvimento da categoria e não da sua marca, e é isso que faz uma grande diferença também. E eu acho que aí tem um ponto importante, que a área de gerenciamento por categoria da Três Corações, ela ganhou uma relevância no mercado por conta do trabalho imparcial, isso é muito importante. E aí, naturalmente, a coisa foi e através dos resultados, né? Então, isso é muito bacana. E é muito importante também, tá? E aí você tem os desafios também, Bruno, de implementação, né? Ter o alinhamento com o time de supply da loja, ter todos os produtos disponíveis no momento do abastecimento na gôndola. Às vezes faltou produto, supply não puxou tudo. Enfim, são muitos e inúmeros desafios, mas a partir de uma visão colaborativa, né? O processo sendo realizado da forma correta, tendo uma governança, o processo dá certo, funciona, né? E dá resultado. Até fazendo um paralelo aqui com o nosso dia a dia, né? A gente tem muita parceria com áreas de GC de grandes varejos, né? Quando essa parceria acontece com o GC e a área é bem estruturada, acaba tendo um uso bastante amplo das nossas soluções, porque a gente não olha somente a frente de cadastro, a gente olha todas as frentes dentro do varejo que se abastecem em algum momento dessa jornada e com informações de produto. Então, acaba tendo uma utilização bastante ampla dos dados que a gente fornece aí para o varejo. Mas também os varejos que têm uma estrutura mais enxuta, como, por exemplo, áreas
especificamente de cadastro, a gente acaba fazendo uma entrega mais pontual de informações cadastrais ou informações para e-commerce, enfim. Então, acho que tem uma conexão bem grande com o que você comentou. Total, Bruno. E você sabe, eu vou falar para você o seguinte, cara. Não só dentro do processo de gerenciamento por categoria, né? Que é o tema que a gente está falando aqui, mas o cadastro é essencial dentro do varejo hoje. Você imagina como prejudica a experiência de compra quando eu não tenho um cadastro correto, cara. A simples emissão de uma etiqueta de preço com o descritivo do produto errado, algum dado errado. Olha a dor de cabeça que na hora que o shopper for passar no checkout vai ocasionar, tempo de fila, espera para solucionar aquele problema. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de experiência de compra. Sim. E tempo em fila de checkout, por exemplo, é o básico que o shopper espera dentro de um varejo. Sim. Entendeu? Em termos de experiência, né? Ele não quer ficar na fila, ele quer que a compra seja rápida, né? Ele não quer ter atrito na jornada dele, assim, entendeu? Diogo, você tem tudo isso ligado a um fundamento aí de... o comentário que isso tudo está fundamentado, obviamente, no cadastro, em padronização. Né? Correto. Uma coisa importante, né? É o conteúdo do produto, a informação daquele produto, o diferencial daquele produto estar sendo transmitido para o shopper na interação desse shopper com a gôndola. Né? Isso aí está ligado ao conteúdo do produto, que é um negócio que a Simples, a One Word Sync também ajuda bastante. O que tu enxerga hoje, Diogo, como técnicas de merchandising, de ativação de gôndola que trazem efetividade no sellout? Porque assim, cada vez mais eu vejo um shopper agindo no modo racional, já com a compra bastante pré-definida pelas interações que ele teve digitais, etc., pré-compra. Como é que a gente consegue, né, naquele momento lá de interação com a gôndola, onde tem, tu falou, mais de 400 SKUs, a pessoa nem consegue processar essa informação. Cara, eu preciso destacar um produto no meio desse mar. O que vocês têm utilizado, velho? Quando tu lança um produto, né? O que tu faz dentro da gôndola física? Que mídia tu usa dentro da gôndola física para destacar esse cara lá dentro, cara? Cara, muito bom, Rubens. Eu gostei muito do ponto que você está trazendo aí. Depois o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live, se quiser, depois entra lá no meu perfil, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, tem até alguns projetos de shopper marketing, tá? Eu acho que a gente tem que buscar mudar o espaço físico da compra dentro da loja. Eu acho que isso é muito importante. É uma das estratégias que nós, dentro da categoria de cafés, temos adotado. A categoria de cafés é uma categoria ampla, em termos de espaço dentro do varejo. Quando você vai para um supermercado, para um hipermercado, eu estou falando de, no mínimo, 7, 8 módulos. Ela pode chegar a 14, a 15 módulos. Então, assim, é um corredor comprido. Então, como é que eu trabalho, né, todo esse visual merchandising da categoria? Como é que eu desperto a atenção do shopper para as novidades? Como é que eu faço ele interagir de uma forma não automática na gôndola? Dentro dos nossos estudos, Rubens, e está tudo dentro do que eu vou te responder, a gente realizou um pouco mais de 300 horas de gravação em loja, tá? Observando o shopper comprar a categoria minuciosamente. E ficou muito claro que a compra era automática. A gente precisava despertar o interesse dele na gôndola. Cara, a gente precisa trabalhar a comunicação. Mas aí, Rubens, não é simplesmente você colorir tua gôndola, encher de stopper, de banner, de wobbler, testeira. Cara, não é isso. Você precisa ter uma inteligência para desenhar esse projeto. Então, assim, qual que é a dificuldade do shopper em encontrar o que ele procura? Cara, o corredor longo. Então, vamos segmentar. Básico. Vamos segmentar a categoria e facilitar a navegação dele dentro do corredor, tá? Então, a gente segmentou a categoria. Como é que o shopper compra essa categoria? Em momentos. Ele tem momentos de consumo diferentes. Por exemplo, ele gosta de começar o dia dele com café torrado e moído. Mais de 60% das ocasiões de consumo de café torrado e moído são pela manhã. Então, o momento de começar o dia, vamos criar esse momento na gôndola, porque daí isso conversa com ele, conversa com a necessidade do shopper. Você entendeu? Olha, Rubens, como esse processo ele é pautado todo o tempo no shopper. É assim que ele funciona. Então, até uma tática de você trabalhar o merchandising na gôndola, ela deve ser realizada dessa forma. Então, trabalhou segmentação, trabalha momento de consumo. Eu quero destacar um produto, eu quero levar conhecimento, quero levar informação na gôndola. Num último projeto realizado com um parceiro nosso do interior de São Paulo, esse projeto também tem um vídeo dele lá no meu LinkedIn, tem no Instagram, se não me engano, a gente trouxe o conceito de prateleira infinita para a gôndola. Então, o shopper, ao não encontrar o produto, né, no espaço físico da loja, ele fazia a leitura do QR Code, que direcionava para o e-commerce da rede, então a gente integrando até o GC, o on e o off, e ele já conseguiria adquirir no e-commerce da própria rede o produto que ele não encontrou ali na loja física.
né? Então aí a gente está falando até um pouco de omnicanalidade, mas está dentro dessas táticas justamente para melhorar a experiência dele, gerar mais atenção dentro da gôndola, reter ele dentro do espaço, ele interagir, conhecer e aprender com a categoria, né? Então a gente gosta de trabalhar uma comunicação direcionada para conceito de, qual que é a diferença de um café arábico para um café conilon, blends, tipos de café, métodos de preparo, isso dentro da categoria de café, mas toda a categoria dá para você trabalhar essa base de conhecimento. Você entendeu? Então, essas são algumas das táticas, e aí o digital entra muito forte nisso também, para a gente conseguir, né, maximizar os resultados. Que bacana. Jornada de conteúdo, hein, Bruno? O que tem a dizer sobre isso? Tá uma aula do Diogo aqui, hein? Uma aula monstro, aqui, né, cara? Essa jornada de conteúdo, né, a gente encaixa muito bem nesse tudo aí que o Diogo tá comentando, de fazer esse conteúdo, a gente tem uma evolução desse conteúdo, né? A gente olha muito para o cadastro, que é a base de tudo, né? Um cadastro qualificado, completo, padronizado. Só que isso a gente encara também como uma jornada evoluindo para um cadastro que também vai atender as iniciativas digitais, para que esse produto que está anunciado, ele possa estar bem estruturado no digital, para que tenha as informações mínimas, para que nós consumidores conseguimos fazer as nossas escolhas dos produtos, para que não tenhamos dúvida na hora dessa compra, para que a gente não tenha que devolver o produto depois, quando chega na nossa casa. Então, é ter essa informação bem estruturada, mas trabalhar outros tipos de conteúdo que são especiais, tipos de imagens específicas para o e-commerce, ou tipo de mídias que são aplicadas no digital, mas também podem ir para o ponto de venda físico. Então, é ter uma utilização múltipla dessas mídias, a mesma mídia ser utilizada no físico e no digital. Isso traz uma produtividade muito grande aí para as indústrias, né? Você não ter que trabalhar com diferentes tipos de mídias, né? Então, quando a gente fala muito de digital signage, vários outros tipos de mídias, é utilizar essa mesma mídia para quaisquer canais. Isso vai trazer bastante produtividade e é uma das frentes que a gente vem atuando já com grandes projetos aí com indústrias, com varejos, para ter esses outros formatos de mídias para justamente ter essa jornada de compra aí com o mínimo de atritos e aumentar ticket, enfim. Eu acho que o ponto que o Bruno trouxe aí, Rubens, é muito importante, né? É a adoção de outros tipos de mídia dentro do PDV, né? Para você melhorar a experiência de compra do shopper, conseguir, né, entregar uma comunicação que faça mais sentido para ele. Isso tudo é tática, dentro do processo de gerenciamento por categoria, né? Pode fazer parte também da estratégia de implementação. E deve, né? E deve para a gente conseguir maximizar resultado. Muito bom. Pessoal, claro que isso aqui é uma conversa que poderia se prolongar por 2 horas ou mais, de tão boa que ela é. Mas eu queria que a gente, já chegando aqui finalmente do nosso café, Diogo, dá uma dica, assim, dicas para quem está nos assistindo, cara, tanto para quem já está no nível mais de implantação ou quem quer iniciar. Fala um pouco assim, como começar esse processo, como, né, fazer o GC se tornar uma prática isenta, bem organizada, né, cara, que é um negócio tão importante. O que tu poderia dizer pro pessoal aí? Legal. Primeiro ponto, pessoal. O gerenciamento por categoria, para que de fato ele funcione, ele deve ser tratado como um processo e não como um projeto. Ele pode até começar como um projeto, né? Imagine uma indústria em uma determinada categoria, ainda que não faz esse processo colaborativo com o varejo, e ela quer adotar como uma ferramenta, né, para desenvolver a categoria dela. Ela pode, mas ela vai conseguir maximizar resultados se ela tratar como processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, precisa ter pessoas qualificadas para realizar esse processo, Rubens. Então, pessoal, vocês precisam buscar conhecimento acerca do tema. Dentro da Academia do Rubens Santana, a gente tem um curso lá de gerenciamento por categoria muito robusto, pessoal, né? São mais de 8 horas aula gravadas, né? De um conteúdo intenso e profundo, que abordam todos os 8 passos da metodologia. Então, esse conhecimento é muito importante, tá? Esse profissional vai ter que ter muita resiliência também, né, Rubens? Isso é muito importante, né? Para defender essa causa dentro do varejo, dentro da indústria, tá? Busquem ferramentas, pessoal, para realizar esse processo, né? A Simples é uma ferramenta que ela fornece, né, uma solução para uma etapa importante do processo, por exemplo, que eu falo do pré-GC, né? Mas para montar os planogramas também, ela é muito importante.
E a colaboração com o varejo, que é o principal. Tá? Sem a colaboração com o varejo, o processo não acontece e o entendimento do shopper no centro das decisões. Muito importante. Que bacana, que maravilha. E tu, Brunão? Bom, eu acho que assim, Bruno? pessoal, a gente tem que estar... Oi, Não, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Bruno. Deu uma Beleza. falhadinha? Tá. Eu acho que assim, a gente tem... Acho que a mensagem final, assim, a gente tem experimentado novas tecnologias aí com alguns parceiros, né? Pensando em coisas mais inovadoras de conteúdo especial para ponto de venda. Então, assim, fica um convite para que indústrias e varejos nos procurem para que a gente possa pensar o que tem de novo, né? Eu acho que a gente está num momento aí de constante inovação. O varejo, ele renova a todo momento, né? A gente diz que a gente entrar numa loja hoje, tirar uma fotografia das gôndolas, voltar daqui dois anos, 100% dos produtos mudaram, seja por novos produtos, seja por relançamentos, enfim, a loja muda completamente. Então, a gente está num ambiente super dinâmico, em constante evolução. Então, contem com a gente para pensar junto com vocês em novas soluções e formas de levar informação relevante para o consumidor de vocês para qualquer ponto de venda, seja ele físico, digital. Contem conosco aí nessa jornada. Muito bom. Diogo, para o pessoal continuar uma conversa contigo, como é que eles podem te contatar, quem quiser saber mais? O Daniel, da MSD, ele queria saber orçamento, montagem de time, o que tu puder ensinar para ele ali. Ele é aluno da academia. Como é que faz para falar contigo, cara? Tu é um cara super acessível, né, velho? O Rubens sabe, pessoal, o quanto eu sou acessível nesse sentido. Eu tenho um prazer muito grande. O Rubens sabe que, assim, por que eu tô aqui, por exemplo, nessa live? Eu gosto muito de dividir o conhecimento, compartilhar conhecimento e com gente boa, igual o Rubens, que é um cara que sabe que eu admiro ele demais pela história dele, e com o Brunão também, que é um gigante aí no que faz. E, pessoal, vocês podem me acessar via LinkedIn. Eu respondo tudo que me mandam no LinkedIn, tá bom, pessoal? Em relação a dúvidas, os alunos da academia, o Instagram também, pessoal, peçam para me seguir, ele é fechado, mas quando você pede para me seguir, eu abro lá, vocês podem me seguir por ali também, tá bom? E se precisar me contactar, o Rubens tem meu número também, pode falar com o Rubens tem autorização para passar para os alunos da academia. Enfim, pessoal, estou à disposição aí para ajudar, para compartilhar e eu aprender com vocês também, tá bom? Queridão, obrigado, velho. Tu é um cara muito bacana, muito especial mesmo. Um monstro, um verdadeiro monstro. E tu, Bruno, como é que faz para falar contigo? Quem quiser falar conosco aqui, vocês podem entrar em contato aqui por inbox na conta aqui do Instagram. Eu estou na conta da OneWorld Sync. E até para ficar claro, pessoal, mais uma vez, a OneWorld Sync é a detentora da plataforma Simples. Então, a gente é muito conhecido como plataforma Simples, mas podem também nos chamar como OneWorld Sync. Então, podem mandar um inbox por aqui, no LinkedIn também. Quem quiser falar comigo no LinkedIn, pode procurar por Bruno Saleme. Manda um inbox para mim, também respondo todas as caixinhas que vierem lá. Então, e também, Rubens, pode repassar o contato para quem te pedir diretamente aí, tá bom? Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Diogo, volta aí pro teu descanso. Bruno, vamos embora trabalhar, Bora. tem os boletos para pagar, né? E vamos embora aí, gurizada. Tá Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Deus. Muito obrigado. Fala, Brunão. Fiquem com Deus. Tudo de pessoal. bom. Valeu. Obrigado para todo Até mundo. mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau, pessoal.